Fala, Pardais! Vamos dar continuidade à nossa série, ao nosso giro da rodada, com foco em como jogam, como se comportam os times desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que a nossa série, toda a informação, toda a fonte de informação, de estudo, como joga, como ataca, como se comportam os times, foi tirada do canal Futuri, aqui no YouTube. Eu estudei por lá, eu vi os vídeos que eles estão postando que são incríveis e estou sintetizando, trazendo algumas informações que eles passam lá para cá e juntando com o nosso universo de Cartola, falando um pouco, inclusive, de perda de posse, tentar trazer um pouco de SG, trazer um pouco de momento desses times. Então, caso queira também aprender um pouquinho mais lá, eles têm vários outros vídeos, então além daqui você pode pegar lá também e aprender muito sobre futebol. É um canal muito bom para quem gosta de informação. Sem mais delongas, vamos começar o nosso. Hoje vamos falar sobre o América Mineiro, tá? O time vice-campeão da Série B do ano passado e do Atlético Paranaense. Muito importante a gente ver um pouco desses dois times. Muito em função do que cede e o outro muito em função do que pode conquistar. Tá? Vamos começar com o Coelho. Terminamos com o Atlético Mineiro no último vídeo e agora a gente continua em Minas com o América Mineiro. Vamos lá? Bom, tá aqui na tela, vou colocar aqui na tela os números do América Mineiro, né? América Mineiro que do ano da temporada passada para cá perdeu alguns jogadores, né? Inclusive o Moisés, que é um exímio zagueiro, foi lá para o Ceará. E o Lisca acabou tendo que mudar uma coisa ou outra ali nesse time. Mas o América Mineiro chega, né, com uma expectativa interessante, né? Não sei se vai brigar por alguma coisa, porque é um time que ainda precisa se estruturar, não tem jogadores, talvez não tenha elenco assim para chegar longe na Série A, mas pode surpreender, né? A gente sabe que, por exemplo, ano passado mesmo, na temporada passada mesmo, muitos falavam do Fluminense que não tinha um elenco e o Fluminense conseguiu chegar na Libertadores. Né? O ponto importante desse time do Coelho é que ele vem com muita expectativa. É vice-campeão da Série B, chega nas finais do Mineiro, né? Vai ter um jogo agora, empatou 0x0 com o Galo, né? Que é uma das grandes sensações da temporada. Pode se tornar campeão mineiro e chega para o Campeonato Brasileiro, acho que para permanecer na Série A, né? Buscar a permanência na Série A e talvez até brigar por coisas maiores, tá? Mas vamos falar dos números, né? Então, números na tela. Bom, o América Mineiro esse ano começou muito mais ou menos, né? Assim, não tem números tão expressivos, tanto de ataque quanto de defesa. Assim, até se questionou um pouco, né, o início de temporada do América Mineiro. Agora nesse finalzinho conseguiu chegar na final do Campeonato Mineiro, mas ainda é um pouco de incógnita, vamos dizer assim, né? O América Mineiro fez 16 jogos, teve 10 vitórias e 3 empates, né? Então são 13 jogos ali com 10 com vitória e 3 com empate e teve 3 derrotas, né? Ou seja, teve um aproveitamento de 69%, tá? Nesse início de temporada. Já na parte ofensiva, o América fez 23 gols, né? Então, assim, tem uma média de gols feitos até baixa, né? Assim, um pouquinho mais de um por jogo. E tem uma média de gols sofridos até alta, né? São 12 gols sofridos em 16 jogos. Tá muito próximo ali de um gol sofrido. Ou seja, o América Mineiro é aquele time que faz 2 gols e no final também acaba tomando um gol. O artilheiro desse time do América Mineiro é o Rodolfo José, né, artilheiro com 7 gols, é o centroavante desse time do Coelho, que dentro da tática, né, do time do Lisca tem uma função até importante
né, nas jogadas ofensivas. Vamos para o campinho para vocês entenderem como que está a formação do América Mineiro nos jogos dessa temporada, passando um pouco da saída de bola e focando no ataque e nos nomes aí que tem alguns potenciais aí para a rodada. Inclusive, 2 nomes me chamam bastante atenção nesse time do América Mineiro. Bom, a saída do América Mineiro, né, do Coelho, é através dos zagueiros com o Ferreira, né? Muitas das vezes o Ferreira fechando aqui e fazendo uma pseudo linha de 3 com o Zé Ricardo fazendo uma recomposição aqui dessa linha, né? O João Paulo, né, é um lateral, na verdade não só o João Paulo, mas esses laterais aqui do América Mineiro, eles tendem a buscar mais o centro, né? Então não são laterais que buscam tanto o fundo, tanto ele quanto o Ferreira, né? Então o que acontece? Com a vinda do João Paulo para cá, né, para esse centro, ele acaba puxando a marcação e fica livre aqui a saída de bola. Que apesar desses zagueiros aqui não serem zagueiros muito conhecidos, né, da galera, o Lisca vem treinando justamente esse tipo de saída de bola. Então, quando o João Paulo puxa para dentro, tem aqui a condição de fazer uma ligação direta entre zaga e o Felipe Azevedo, né? Inclusive, como eu falei, os 2 laterais meio que fazem essa entrada para dentro da área e com isso acabam empurrando os volantes, né? Tanto o Alê quanto o Juninho muitas das vezes aparecem ali como opção nesse ataque do Galo. Do Galo não, desculpa, do Coelho. E como que funciona esse ataque do Coelho? Bom, vamos lá para vocês verem como que tá esse time atacando. O ataque do América Mineiro é o seguinte, né? Do lado esquerdo a gente tem o Felipe Azevedo muito aberto aqui, né? Como a gente falou, o João Paulo ele puxa e acaba dando essa opção aqui para o Felipe Azevedo e ele fica muito aberto. O Felipe Azevedo é um jogador que ele parte muito pro 1 a 1, né? É um jogador interessante, que ele puxa a bola. Isso aqui pode até gerar boas opções, inclusive de desarme, né? Já que ele acaba indo muito para esse 1 a 1. Com esse movimento aqui do Felipe Azevedo, você tem alguma opção, né? Algumas opções que ele pode fazer. Ou ele corta para dentro e finaliza, ou ele até mesmo tenta se desvencilhar aqui do marcador, e aí tem uma passagem do Alê com o Felipe Azevedo passando para cá e tentando fazer essa infiltração, e aí fazendo essa triangulação com o Rodolfo, ou até mesmo dando passe aqui para o Rodolfo como centroavante, né? Então, do lado esquerdo, geralmente fica essa formação aí de ataque, né? O Alê é um jogador muito interessante, porque ele é um jogador que ele está custando barato, está custando 3 cartoletas somente. Vai pegar um time que cede bastante desarme, né? Principalmente, a gente vai falar do Atlético Paranaense, e aí vocês vão entender esse ponto que eu estou falando. Mas é um volante que ele também aparece bem aqui para finalizar. Não só ele, tanto ele quanto o Juninho, né? Por quê? Do outro lado, né, no lado direito, o Bruno Nazário ele já não tem mais esse perfil de ficar funilando. Por quê? O Bruno Nazário é meia, né, meio campo. Então o perfil dele é muito de armação, né? Ele é esse jogador de armação, apesar de estar como ponta. Então é como se ele fosse um ponta armador. E ele acaba buscando muito esse passe na infiltração. Então ele corta para dentro aqui para buscar esse passe. Então ele troca muito com o Juninho. Ou ele vem para cá e o Juninho vem para esse lado para ele buscar esse passe infiltrado aqui no Rodolfo. Ou o Nazário, quando vem para cá, o Juninho já faz a infiltração para o Nazário fazer essa bola enfiada, né? Inclusive o Juninho é muito bom nessa jogada de infiltração. Então em alguns jogos você repara que
essa jogada foi uma jogada muito interessante, porque ele recebe realmente nas costas aqui da zaga e fica aqui livre ou para finalizar ou até mesmo para tocar para o Rodolfo, né? Então, por isso que me chama muito a atenção os dois volantes do América Mineiro, que não são esses meias clássicos, o América Mineiro não joga com esses meias clássicos, e eles acabam participando muito de algumas jogadas de ataque. E quando perdem a bola, eles acabam sendo ali a primeira opção, né? Porque eles vêm aqui mais para trás e acabam fechando essa opção. O Ale e o Juninho, apesar do Ale estar aqui na esquerda, não é bem assim, né? O Ale ele fica meio que aqui, né? Porque quando o João Paulo entra, faz essa entrada, ele acaba ficando meio aqui, e o Juninho às vezes vem. Então, quando o Juninho tá para cá, o Ale vem e cobre. Então fica mais ou menos aqui do meio pro lado direito e o Juninho aqui também. Então os dois ficam praticamente aqui trocando de posição o tempo inteiro. Então é bem interessante, inclusive para a primeira rodada, de vocês pensarem nesses dois volantes. Obviamente que tem que ver como vai vir esse time do Atlético Paranaense, tá? Para essa rodada, tá? Como eu já falei, o Rodolfo ele é o centroavante e é o artilheiro, então em função dessas infiltrações do Ale e do Juninho, ele acaba se privilegiando de receber essa bola, né? Então acaba sendo a referência realmente desse time, né? E muito das vezes aqui com essa questão do Juninho com o Nazário. Como eu falei do Nazário, o Nazário ele é o dono da bola parada hoje nesse time do América Mineiro. Mas tem um ponto interessante, né? Nessas batidas aqui de bola parada, geralmente você tem aqui o Nazário com o Juninho, né? E principalmente no escanteio, né? O Nazário que cobra, e a maioria, assim, maioria não, mas um bom percentual dos escanteios do América Mineiro, eles são batidos de forma curta, de 30% a 40%. E aí, quando funciona isso, ou seja, se você está pensando em colocar o Bruno Nazário porque ele bate escanteio, a tendência é que ele não dê essa assistência no escanteio. Talvez na falta pode ser. E quem é o cara que acaba cruzando para dentro acaba sendo o Juninho. Na pequena área, além do Rodolfo e provavelmente um zagueiro sobe, o Ale ele também costuma infiltrar para tentar pegar ou a sobra, né, nas faltas ou até mesmo o cabeceio nos escanteios. Então, assim, é um time que obviamente não é um time 100% muito forte, né? Mas é um time bem arrumado, é um time que tem umas jogadas interessantes e pode ser que aí em alguns jogos tenham boas opções para gente escolher. Eu acho que para essa primeira rodada fica muito na cabeça o Ale e o Juninho, muito em função da quantidade de perda de posse que o outro time possui, né? Com os meias e os pontas. Terminado agora a análise do Coelho, vamos partir para a análise do Furacão, para vocês entenderem como o Furacão joga, e vai ser importante, já que os dois se enfrentam, então a gente vai conseguir também dar essa visão do Atlético Paranaense, e eu vou mostrar para vocês, além do campinho e além dos números, eu vou mostrar aqui o SofaScore dos últimos jogos para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá? Saindo de Minas, indo direto para o Paraná, Saindo de Minas, indo direto lá para o Paraná, vamos ver como está se comportando o time do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ano passado teve muita dificuldade, né? Teve trocas de técnico, teve um momento ali que não estava dos melhores, né? E aí conseguiu, aos trancos e barrancos ali, ficar ali na Série B. É um time que, jogando em casa, sempre foi um time muito difícil de se ganhar, né? Até muito pelo campo, né? É um campo mais rápido, é o campo sintético. Mas isso ainda é desculpa? Não, não é, né? Assim, não é que seja desculpa, é um campo mais rápido, é um campo que quem não está acostumado a jogar ou não treina de forma constante acaba se prejudicando. Esse ano também tá mais ou menos, mas é um time que não joga com o seu time titular o campeonato estadual. Então isso muitas das vezes acaba atrapalhando a performance do time. Mas eu tô aqui, vamos trazer os números gerais do Atlético Paranaense, tá? Até porque para fazer essa quebra assim é bem mais complicado, mas para vocês entenderem um pouquinho dos números gerais do que a gente está falando. Então vamos lá para os números. Bom,
O Atlético Paranaense tem 16 jogos e somente 9 vitórias, né? Obviamente, como eu falei, é um time que muitas das vezes não joga com o seu time titular no campeonato estadual. Mas mais da metade dos jogos o time não saiu com a vitória, né? Em 6 oportunidades o time perdeu e teve um empate só. Esses números acabam trazendo o Atlético Paranaense para um percentual de aproveitamento bem baixo, na casa de 58%. Né? Dentro desses 16 jogos, o Atlético Paranaense fez 17 gols e levou 15, quase 1-1. Ou seja, é um time que está fazendo gol, mas está levando gol. Né? Então tá bem, não está com uma defesa muito sólida, ele também não está com um ataque muito eficaz. Isso se mostra, você consegue ver, inclusive nos números da artilharia. O Vitinho hoje é o destaque desse time do Atlético Paranaense, não só com gols, mas também com assistência. É um jogador que você pode ficar de olho até na primeira rodada, porque sofre muita falta, né? Claro também que é um jogador que às vezes exagera demais, vai ali, toma um cartão amarelo, mas é um jogador que geralmente toma muita falta, um jogador que participa, um jogador rápido, participa dos lances de ataque ali com assistência e até mesmo o gol. Mas você vê que o time não está muito bem, porque o Vitinho é artilheiro do time com somente 3 gols feitos, tá? E aí vamos entender um pouquinho, vamos voltar aqui para o campo, né, o campo virtual, para a gente entender um pouquinho o porquê desses poucos gols ou desses muitos desses gols levados. Vamos ver como se comporta, né, como se posta aí o Atlético Paranaense em campo, tanto defendendo, tanto atacando e também na saída de bola. Vamos lá? Vamos começar pela saída de bola, né? O Atlético Paranaense geralmente opta por 3 opções, né? Ou é o lançamento longo dos zagueiros. Pô, Pardal, o que é esse lançamento longo dos zagueiros? Na verdade, tanto o Thiago Heleno quanto o Pedro Henrique, eles foram muito bem nesse fundamento na temporada passada. Então, muitas das vezes, eles procuram esse lançamento para os pontas, né? Que nesse caso aqui é o Vitinho ou até mesmo o Nicão, tá? Então, geralmente, essa bola, ela flutua um pouco, né? Então tá aqui, ó, com o Thiago Heleno, e eles tentam esse lançamento aqui pro Nicão, ou o Pedro Henrique tentando pro Vitinho. Sempre esse cruzado, né? A outra opção de saída é com o volante, né? O Richard acaba vindo aqui fazendo mais esse apoio, ou com o lateral, tá? Nesse caso aqui, o Abner, né? A saída. O Abner titular desse time. Então a saída com os laterais, ou o Abner ou até mesmo o Eric. Nesse time aqui tem algumas mudanças, né? Um time que pode rodar um pouco. O Eric ele é meio campo de origem, né? Tá como lateral, mas pode ter o Canezinha aqui, né? Pode ter algumas opções aqui para essa rodada. O Abner é titular absoluto desse time e é uma peça extremamente importante, né? Disso. Por quê? Como ele é dono aqui desse lado esquerdo, ele acaba buscando muito esse fundo e acaba trazendo muito o Vitinho para dentro, né? Então, na maioria das vezes o que acontece é o Vitinho ele vem aqui para dentro, né? Ele acaba sendo empurrado para dentro com essa passagem do Abner. E aí na saída de bola, geralmente, ou eles buscam aqui uma triangulação de Richard com o Abner, ou vão buscar o Abner para fazer essa jogada de saída. E aí, cara, ele constantemente ele faz essa subida, né, nessa linha de fundo e fazendo essa jogada aqui com o Vitinho, tá? E aí vamos já aproveitar que a gente falou dessa jogada e vamos pro ataque, né? O ataque do time ele se organiza e aí vai depender muito da formação que esse time acaba indo para campo, né? Mas uma coisa é fato nesse time aqui do Atlético Paranaense. O Nicão, ele é o cara que tem mais moral nesse time do Atlético Paranaense, assim, muita moral. E ele possui muita liberdade. Então, ou ele faz aqui esse lado direito, ou ele vem aqui pro meio campo e aí acaba trocando, né?
o Cittadini vem, o lateral sobe, ou ele acaba trocando com o Cittadini. Então o Nicão é meio que um coringa, né? Um jogador-chave, porque ou ele cobre aqui esse lado direito, ou ele vem para cá para ter a oportunidade de finalização, tá? Então é realmente assim uma liberdade para rodar incrível, né? Utilizando o lado de campo e o meio campo, tá? Falando um pouco do outro lado, e aí a gente vai falar de uma jogada que é muito comum, né? Que é essa utilização do Abner. Como eu falei, o Vitinho ele acaba sendo empurrado para cá, o Abner vem e faz esse movimento de subida, né? Até bastante nesse jogo, né? Nesse time, contanto que o Abner é um dos laterais que mais tem passe incompleto, justamente por tentar o tempo inteiro fazer o cruzamento. E aí o Abner sobe para cá, e aí qual é a opção que ele tem, né? Qual é a opção que o Abner tem? Ou ele vem e toca para o Vitinho, que vai tentar finalizar, né? Cortar e finalizar, ou vai tentar triangular com o Kaiser, né? E o Abner ele vem aqui, ó, para tentar fazer o cruzamento pro Kaiser, né? Então é bem característico essa jogada do Furacão, e o Abner ele acaba sendo peça-chave, né, nesse esquema, porque é o cara que chega lá no fundo e tá buscando o Kaiser para esse cabeceio, né? Então ou ele vai tentar o Kaiser, ou até mesmo ele pode tentar uma tabela com o Vitinho para tentar pegar a bola por aqui, tá? Então, nessa jogada de ataque é bem característica, e aqui o Nicão que eu falei acaba tendo liberdade, né, para ficar aqui, para jogar. Então, ele é um cara que vem flutuando bastante aqui entre meio campo e ponta do CAP, tá? Então, são duas jogadas bem comuns do Atlético Paranaense. É bom você ficar ligado para saber quem são esses caras, né, na hora de você escolher para o time, que são os caras que vão participar de alguma forma de assistência e gols, tá? Vamos falar um pouco do Kaiser, né? Nessa jogada aqui, nessas jogadas que acaba tendo, o que acontece? O Kaiser é o centroavante, né? E a função dele é, de fato, gerar essa profundidade aqui, né? Ficar aqui dentro da área para segurar os marcadores adversários e finalizar as jogadas. Então ele é um cara que puxa a marcação dele aqui para a área, então para fazer essas triangulações aqui de Abner, Vitinho, até mesmo o Cittadini entrando aqui como homem surpresa, ou até mesmo aqui se posicionando para cabecear a bola, né? Até para participar da bola ou fazer escorar a bola, né? E sem dúvida o time nas bolas paradas, né? Ou até mesmo nos cruzamentos simples, buscam o tempo todo o Kaiser para isso, para finalizar, né? Então, não que esses cruzamentos sejam bons, né? Às vezes são cruzamentos meio tortos, mas é o modelo que funciona dentro desse time do CAP, e ele acaba sendo essa referência, né? Em função do Abner, né? Só um ponto interessante aqui para falar com relação ao Abner. O lado esquerdo é o que mais participa do jogo, né? E aí isso pode acabar gerando oportunidade para a marcação adversária desarmar, porque é um time que perde muita bola, é um time que gera muita perda de posse. Eu estou deletando aqui enquanto eu vou falando com vocês. Tem seta pra caramba aqui, mas a gente vai tocando, não tem problema. Então é um time que perde muita posse. Por quê? Nicão é um jogador que perde muita posse. O Vitinho é um jogador que perde muita posse. O próprio Abner é um jogador que perde muita posse. E aí, nessa movimentação que o Nicão tem aqui em campo, geralmente o zagueiro, né, acaba se dando bem. E com o Vitinho, tanto o lateral direito quanto o zagueiro direito pode ir bem, porque o Abner, quando não afunila, acaba que o Vitinho também acaba trazendo. Então você tem dois jogadores aqui nesse lado direito que
cedem muita posse. O Abner ele acaba cedendo mais desarme aqui para lateral, e o Vitinho, geralmente, quando está nessa formação, ele acaba privilegiando um pouco os volantes. Por isso que eu falei muito da relação do Alê e do Juninho, né? Porque vão pegar aqui de frente tanto o Vitinho quanto o Nicão. Mas eu quero mostrar para vocês, sair um pouco aqui do campo virtual e a gente ir direto lá pro SofaScore para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos para lá? Por que eu trouxe vocês aqui pro SofaScore? Porque vocês precisam entender esse conceito de perda de posse. Para alguém desarmar, alguém tem que ceder. E quando alguém cede, a gente chama isso de perda de posse. Jogadores que possuem perda de posse alta são jogadores que geram desarme para o adversário. E aí, ó, como eu falei para vocês, ó, nesse jogo aqui acabou que o Jadson jogou, né? Como eu falei, esse time do Cap, ele pode mudar, né, em alguns momentos. Então você vê que aqui tá o Kelvin jogando, não jogou o Eric, e aqui entrou o Jadson e não entrou o Cittadini. Então aqui pode ser Jadson, pode ser o Cittadini, pode ser o Canezin, né? Então são jogadores aqui que tendem a mudar. Mas a espinha dorsal acaba sendo Pedro Henrique, Heleno, Abner, Vitinho, Kaiser e Nicão. Então esse daí é metade, é praticamente a espinha desse time. E aí, galera, olha o que eu tava falando, ó. Olha como funciona esse tipo de jogada. O Abner é o jogador que mais... Isso aqui é o último jogo do Atlético Paranaense na Sul-Americana. O Abner ele fica bem nessa lateral, né? Dependendo do jogo ele pode subir mais ou subir menos, mas mesmo assim ele vem buscando aqui, ó. E o Vitinho, quando joga ali, acaba não buscando muito esse fundo e acaba cortando para dentro. Então exatamente da forma que a gente mostrou no campinho virtual. E o Nicão, né, se você olhar, também ó, é um cara que tem a liberdade. Olha como a gente falou, ó, o Nicão fica aqui tanto na ponta, busca o meio, né, então um jogador que acaba sendo mais polivalente. Então, mas para que eu trouxe vocês aqui para o SofaScore? Olha isso daqui, né? Aqui é o Walter, né? O Walter ele jogou tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo, então meio que ele cobriu aqui essa contenção das pontas. E olha, deixa eu achar aqui, olha a quantidade de desarmes e interceptações que o Walter fez, né? Foram 6 desarmes e 1 interceptação. Então, tanto o Juninho quanto o Alê, eles podem se dar bem com relação a isso. E isso é uma coisa que acontece bastante, né? Ó, aqui a gente está com o Vitinho desse lado e aqui o Cadu, que pode jogar também. O Cadu é um jogador que também cede muita posse, né? Para vocês, não sei como que foi nesse jogo, ó, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Só esse time aqui, deixa eu ver se teve algum desarme aqui desse lado. Desse lado aqui não acabou não tendo muito desarme. Deixa eu ver se o Luiz aqui desarmou. Ó, já o Luiz aqui, ó, que ficou meio que desse lado, teve 2 desarmes e uma interceptação. Deixa eu ver o volante nesse jogo. Ó, 3 desarmes o volante, que acabou pegando um pouco desse lado. E aqui, ó, o Vitinho jogando do outro lado, você teve, ó, um desarme e 2 interceptações. Aqui dá mais ou menos 3 desarmes, né? Então você vê que os lados aqui acabam indo bem, né? Os marcadores. Aqui, ó, mais um time com uma formação mais clássica, né? Vitinho mais uma vez aqui desse lado. O volante marcando aqui. Olha a quantidade de desarme, ó. 2 desarmes, uma interceptação do Alex Arias. Vamos ver se o lateral também desarmou. Ó, mais 2 desarmes e 6 interceptações. Então você vê que o lado que o Vitinho acaba jogando é um lado que cede muita posse e acaba também cedendo desarme, né? O adversário acaba conquistando desarme, né? Ó, Nicão do outro lado, ó, 4 interceptações. Vamos ver aqui o Paulo Reina. Cadê? Deixa eu ver se esse teve desarme. Ó, 5 desarmes, tá vendo? Então o Reina, ó, ele já cobriu todo o lado direito. Então quem jogou aqui, ó, foi o Nicão.
O Nicão já jogou aqui. Então, tanto o Nicão quanto o Vitinho são jogadores que cedem muita posse e geram muito desarme. Por isso que é bem importante você ficar de olho não só nesses volantes, né, tanto o Alê quanto o Juninho, quanto também num lateral ou outro ali do América Mineiro, se for um lateral mais tranquilo. Eu gosto muito do Alê e do Juninho, principalmente do Alê, o Alê que é barato, porque o Alê é um jogador muito limpo, né? Se você pegar o último jogo que ele fez na final aí do Atlético contra o Atlético Mineiro, acho que ele teve uma falta. Então é um jogador muito limpo que ainda pode aparecer finalizando como um homem surpresa para gerar algum scout ofensivo. Então, por isso que eu quis trazer aqui vocês para o SofaScore para entender um pouco dessa relação desse jogo, tá? Vamos voltar para o campinho? Para a gente finalizar aqui a análise do Atlético Paranaense, só falar um pouquinho das bolas paradas, né? Bola parada, Nicão é o dono das bolas paradas, então quando está de frente para o gol, ele costuma bater direto e do lado lateral aqui costuma cruzar. Nos escanteios, Nicão na direita e de vez em quando aqui o Vitinho na esquerda, tá? E aí, mais uma vez, buscando o Kaiser ou o Thiago Heleno, que em bolas paradas e escanteio se apresentam na área, tá? Então, esse foi o Furacão e, antes um pouquinho, o time do América Mineiro, para você entender como jogam, como se posicionam, quem são os destaques e quais oportunidades você pode ter na escalação desses times, né? Lembrando que falamos aqui de nomes importantes, Alê, Juninho, o próprio Vitinho, né? São jogadores que participam ativamente das jogadas ofensivas desses times ou defensivas desses times e custam pouco e podem valorizar bem. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez de mais um vídeo nosso e seguimos aí postando até o quinta ou sexta-feira para a gente conseguir falar de todos os times desse Brasileirão. Um abraço e se você ficou até aqui, até o final, curte aqui dê like no nosso vídeo, né? Compartilhe com quem você gosta. E se você não gostou, compartilha com quem você não gosta. Porque se você não gostou do material, manda para os outros sofrerem para a gente crescer aqui. Um abraço e até o próximo.